Oi pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai fundo em uma das metáforas mais incríveis e centrais da teologia cristã, a ideia de Cristo como a cabeça e a igreja como seu corpo. E para a gente sentir o peso disso, vamos começar com uma imagem bem forte. Para pensar nessa pergunta, que é simples, mas ao mesmo tempo super profunda. O que acontece com o corpo sem cabeça? A resposta a gente sabe, né? Perde a vida, a direção, o propósito, tudo. É uma imagem pesada, eu sei, mas ela prepara o terreno direitinho para a gente entender por que essa metáfora é tão, mas tão central na fé cristã. Então, de onde vem essa ideia? A base de tudo está lá na carta de Paulo aos Efésios. E olha, isso aqui é uma virada de chave gigantesca, porque Paulo não enxergava a igreja como, sei lá, um clube ou uma empresa. Para ele, era algo muito mais vivo, mais conectado, um organismo, um corpo. E olha só o versículo que muda tudo. Paulo escreve que Deus deu Cristo como cabeça sobre todas as coisas à igreja, que é o seu corpo. Isso aqui, gente, não é só uma poesia bonita, é uma declaração de identidade, sabe? Define o que a igreja é na sua essência. Sabe qual é a grande sacada aqui? A identidade da igreja não vem dos prédios, dos líderes, nem mesmo das pessoas que a frequentam. A identidade dela vem dessa conexão vital, umbilical com Cristo. Se você corta essa ligação, ela simplesmente deixa de ser a igreja. Ok, isso leva a gente para uma pergunta super importante. O que exatamente significa cabeça nesse contexto? A gente ouve cabeça e já pensa em chefe, líder, né? Mas, no contexto da Bíblia, essa palavra tinha um significado muito mais profundo. No jeito de pensar daquela época, a cabeça não era só quem mandava. Era a origem de tudo, a fonte de onde a vida jorrava para o resto do corpo. É o centro de comando? Sim, mas é também onde mora a identidade do corpo inteiro. Para facilitar, a gente pode quebrar essa ideia em 3 pontos principais. Primeiro, Cristo como cabeça é a origem e a fonte da vida. Sem ele, o corpo nem existe. Segundo, ele é o centro de governo e direção, tipo o cérebro que guia cada movimento. E por último, ele é a base e o ponto mais alto de tudo que Deus está fazendo. Ou seja, ele é o começo e o fim de tudo. Tem uma passagem em Colossenses que resume isso de um jeito perfeito. Lá diz que Cristo é o princípio. Pensa no peso disso. É muito forte. Quer dizer que tudo, absolutamente tudo que a igreja é e faz, começa nele. Ele não é só um líder que chegou e tomou a frente. Ele é a nascente de tudo. Mas calma aí. Aqui a gente precisa ter muito cuidado para não confundir as coisas. A liderança de Cristo como cabeça não tem nada a ver com o tipo de chefia de empresa que a gente conhece no nosso dia a dia. Pensa só. De um lado, você tem a gestão humana, que geralmente é baseada em mérito, focada nos recursos e funciona como uma empresa. Do outro, a liderança de Cristo é baseada na misericórdia, não no que a gente merece. Ela vem de um chamado de Deus, não do dinheiro que se tem. E o resultado não é uma estrutura corporativa, é um corpo vivo, um organismo. E tem uma citação do Catecismo que explica o porquê disso de um jeito muito claro. Fazer parte desse corpo não é mérito nosso. Não é algo que a gente consegue com nossa inteligência ou nossa força. É pura ação do Espírito Santo, que nos chama, nos convence e nos conecta a Cristo. É um presente, um ato de misericórdia. Ok, então se a gente é um corpo vivo, ligado a uma cabeça viva, como é que essa conexão funciona na prática? Como essa vida realmente flui da cabeça para os membros? É só pensar no nosso próprio corpo. O cérebro está o tempo todo mandando sinais para manter tudo funcionando, certo? A lógica é a mesma. Cristo, que é a cabeça, envia sem parar a vida espiritual para a igreja, que é o corpo. Se essa conexão for interrompida, o corpo espiritual simplesmente murcha, morre. Esses sinais vitais têm um nome, são os meios da graça. São as formas concretas que a gente pode ver e tocar que o Espírito Santo usa para manter essa conexão viva. Primeiro tem a palavra, que é o alimento que estimula a nossa fé. Depois vem o batismo, que é o ato que nos une a Cristo e nos insere nesse corpo. E claro, a Santa Ceia, que está sempre ali para fortalecer essa união e nos lembrar do perdão que é a base de tudo. E como é que Cristo governa, então? Não é como um rei lá longe no trono ou um CEO mandão. É algo pessoal, relacional. É como a voz de um pastor. As ovelhas conhecem, confiam e seguem. A direção vem de aprender a ouvir essa voz, que a gente encontra na palavra de Deus.
Beleza, o corpo está vivo, está conectado, está recebendo a direção, mas para quê? Qual o objetivo disso tudo? E é aí que a gente chega na missão do corpo. E aqui tem uma verdade que a gente não pode esquecer. Ser salvo não é a linha de chegada, é a linha de partida. A igreja, como o corpo de Cristo, existe para ser as mãos dele, os pés dele, a voz dele aqui no mundo. Afinal de contas, um corpo saudável não fica parado, né? Ele se move. E como é essa missão na prática, no dia a dia? Tem a parte de falar, de anunciar o evangelho, de ensinar, de aconselhar. Tem a parte de cuidar, de olhar para quem precisa, de acolher todo mundo. E tem a parte de viver em comunidade, orando uns pelos outros, sendo misericordioso. É, basicamente, o jeito da cabeça se manifestando através dos membros do corpo. E sabe o que é mais legal nisso tudo? Essa missão não é só para um grupinho de supercrentes. Cada pessoa, cada membro desse corpo, sem exceção, recebe dons do Espírito Santo para ter um papel único e super importante. Cada pecinha é fundamental para a máquina toda funcionar. E para a gente fechar, fica uma pergunta para a gente pensar mesmo. Depois de tudo que a gente conversou, como é que uma comunidade, na prática, no dia a dia, mostra que não está seguindo as próprias ideias, mas que Cristo é de verdade o centro vivo, a fonte de vida e o GPS de tudo que ela faz? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente em mais esse Explainer.